Tá aí Éder Maciel, Eliezer Rodrigues e Tássio Cruz. O João Magalhães está aqui, já. Nós vamos contar com a presença do João Magalhães. Eu falava até com o próprio João sobre isso. E na verdade, o que eu queria fazer aqui é uma espécie de uma correção, porque nós falamos ali na apuração que a bancada de Picos tinha aumentado e aumentou realmente muito, com 4 deputados estaduais. Na verdade, são 5 deputados estaduais em Picos. Não são 4, são 5 deputados estaduais. E aí, eu vou aproveitar a política do dia hoje para fazer essa correção, porque realmente muita gente não sabia que eram 5. Muita gente pensa que são 4. Tem a cartela? Coloca na tela, por favor, para a gente mostrar aí a super bancada de Picos. A super bancada de Picos. Coloca na tela aí, olha aí. Severo Eulálio foi o mais votado com 59.183 votos. E aí é o doutor Tales. O doutor Tales, que ficou com uma boa parcela da base de votos de Júlio Arcoverde. Então ele teve 57.761. O doutor Tales é médico, atua na região, casado com a picoense, atua em outras cidades da região também, faz cirurgia. Então é um homem da região de Picos. Pablo Santos também é médico, foi reeleito, 55.893 votos. Nerinho do PT foi reeleito, 33.695 votos. E eleito Aldo Gil, do Progressistas, com 29.600 votos, filho do prefeito Gil Paraibano. Então, aí nós estamos falando, não é da região de Picos, nós estamos falando aí da cidade de Picos, realmente ficou com a super bancada. MDB, 5 representantes na cidade de Picos. Eu queria começar a avaliação por Tássio Cruz. É curioso, Douglas, que foram justamente os mais votados, né? Pois é. Estadual, em Picos, aqui na ordem, geral, Aldo Gil teve 7.875 votos, é o filho do prefeito, né? É compreensível que ele seja o mais votado. Pablo Santos, 6.557 votos. Severo Eulálio, 5.881, e o doutor Tales com 5.542. Aí você está falando, Tássio, os mais votados em Picos, na né? cidade de Picos. De Picos. Nerinho com 5.058, e completa a lista aí, Douglas, o coronel Carlos Augusto teve uma votação, não sendo de Picos, teve uma votação expressiva em Picos, com 2.966 votos. Um caso curioso, Douglas, você deve se lembrar da confusão do doutor Gutenberg Rocha, que pegou o dinheiro do MDB, isso, né? Apoiou o Silvio, foi candidato a vice, teve uma votação bem inexpressiva, foi o 6º candidato mais votado lá em Picos, 539 votos. Teve o doutor Gutenberg é de lá, né? Tá da região, de lá, né? mas não chegou nem a 3 mil votos, então teve uma votação bem ruim. Você tem o geral do doutor Gutenberg? Doutor Gutenberg teve uma votação, confirmo já, mas foi bem inexpressiva comparado ao que se esperava, né, Douglas? Ele foi 3.396 votos o total do doutor Gutenberg. E um recorte interessante, Douglas, não, peraí, 3 mil e poucos, todos os votos? Todos os votos, no total. Então foi uma votação bem ruim, né? Um recorte interessante, Douglas, de Picos... Só esse valor aí, vamos fazer aqui um cálculo rápido. Mil. O João estava lembrando aqui, 300 e poucos mil reais, 3 mil e poucos votos. Tá quantos reais? Mais de 100 reais o voto. Aí. Não diga isso, rapaz. Não, a gente está falando. Nós estamos falando de compra de voto. Nós estamos falando de custo de voto, né, de trabalho. Só fazendo um cálculo assim comparativo. Douglas, um detalhe muito interessante de Picos foi a expressiva vitória de Rafael Fonteles na cidade, mesmo também tendo o prefeito Gil Paraibano, né, que apoiava Silvio Mendes, que apoia Silvio Mendes, muito ligado a Ciro Nogueira, venceu Araujinho, candidato do PT para a prefeitura, Douglas. Rafael venceu com 58,83% em Picos, com a diferença de mais de 7 mil votos, 7.480. Aliás, o PT ele tem uma boa base em Picos, trabalho é muito bom em Picos. E aí tem um outro detalhe aí, que eu vou ouvir aí o restante da nossa equipe, que é o seguinte. Eu conversei com um parlamentar de Picos, perguntando como era, que ele avaliava a situação e tal. E aí ele me disse que avaliou de forma positiva, todo mundo ganhou, todo mundo foi eleito, ou seja, os que estavam cotados para
serem eleitos, inclusive o doutor Tales foi eleito, todo mundo foi eleito e tal. Aí eu perguntei a esse parlamentar, vem cá, rapaz, você sabe como é que ficou aí a relação, né, do deputado Nerinho com o Gil Paraibano? Passou pela prova, passou pelo teste da eleição de 2022? Aí esse deputado, que não tem, não é, ligação, claro, com a prefeitura, disse, passou no teste, tudo tranquilo. Afinal de contas, Nerinho foi eleito, o do Gil, filho do prefeito, Gil Paraibano, foi eleito. Aí o deputado falou bem, porém, olha aí os bastidores, porém, tem um problema. Eu disse, mas que problema, rapaz? Não pode ter um problema maior do que a eleição. Disse, não, Douglas, tem um problema. É o seguinte, tem um suplente de vereador em Picos, que é do lado do prefeito Gil Paraibano, e tem um vereador que é suplente, mas que está vereador, que é aliado a Nerinho. Corre-se a boca miúda lá em Picos, que o prefeito iria colocar esse vereador dele, que hoje ocupa um cargo, ia mandar voltar para a Câmara, tirando, portanto, o suplente que é ligado a Nerinho. Eu digo, mas rapaz, como é que pode? Ele dizendo para ele. Aí ele disse, pois é. Eu digo, mas vem cá, você apurou lá o que é isso? Não, que eu apurei, porque esse deputado tem uma fonte em comum, né? Entre o prefeito e o deputado Nerinho. Eu até tentei ligar para o deputado Nerinho, mas ele estava, acho que viajado, não sei, enfim. Aí disse, olha, a questão é o seguinte, houve um comunicado oficial? Não houve. É fato? Não, escorra a boca miúda lá. Não é? Aí o que é que sua fonte disse? Não, a fonte disse o seguinte, conversou lá com o grupo do deputado Nerinho, se tirar o vereador do deputado Nerinho e colocar no lugar que está o atual vereador do prefeito Gil Paraibano, tá tudo certo, não tem problema. Se for feito só uma troca, né? Não tem problema. Agora, simplesmente tirar o vereador do deputado Nerinho para colocar esse vereador do deputado do prefeito Gil Paraibano e tirando da Câmara o vereador ligado a Nerinho, aí vai dar problema para a sucessão municipal. Aí eu quero começar com o João Magalhães. João, como é que se passa por um teste difícil, um teste complexo, que é uma eleição municipal, uma eleição estadual, onde o prefeito esteve de um lado e o deputado Nerinho de outro, e se isso for acontecer realmente, quer dizer, vai se comprometer a manutenção da aliança vencedora para 2024 por conta de uma besteira dessa? Verdade, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma boa tarde especial ao nosso telespectador. E um detalhe também é que o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Picos é muito aliado, né, do deputado Nerinho. Então, tem também essa força. Agora, é até uma coincidência, porque o meu destaque que eu tinha separado para o cafezinho, hoje não foi possível ir ao ar, foi exatamente sobre essa questão da eleição de domingo na cidade de Picos. Porque se a gente for observar, eu estou até aqui com os números aqui, se a gente for observar a eleição para governador em todo o Piauí, foi Rafael Fonteles, 57%, Silvio Mendes, 41%. E lá em Picos, Rafael Fonteles teve 58% e Silvio Mendes, 40%, ou seja, uma amostragem muito próxima do que aconteceu em todo o Piauí. E quando a gente vai para a eleição de deputado estadual, o Tássio até citou agora os números dos 6 primeiros colocados, a gente tem 2 deputados da oposição, Aldo Gil e Dr. Tales, do Progressistas, apoiavam Silvio Mendes, e os outros 4 nomes eram ligados à base de Rafael Fonteles. A gente somando o voto dos deputados, dos 6 deputados estaduais mais votados na cidade, a gente tem uma diferença de 18 mil para os deputados da base de Rafael Fonteles e 12 mil para os deputados da base de Silvio Mendes, ou seja, foi uma eleição muito casada de deputado estadual com o resultado da eleição para governador, e a cidade de Picos serve como uma espécie de amostragem perfeita para toda a eleição de governador no estado do Piauí. O que demonstra, e aí é até um assunto... Aliás, historicamente, João, Picos tem tido essa... O Tássio até, a gente conversou uma vez, né, Tássio? Você dizia que... Olha, Picos tem essa tradição de ser uma espécie de amostra do estado do Piauí. Perfeitamente. E a vice-prefeita, Xandu Neri, é irmã do deputado Nerinho. É irmã do deputado Nerinho, exatamente. E é interessante porque a gente sempre, ainda nos períodos de pré-eleitorais, vamos
chamar assim, a gente sempre comenta que normalmente o voto, né, das lideranças no interior são muito vinculados ao cargo de deputado estadual. E lá na cidade de Picos a gente pode atestar que de fato confirma essa tese de que o resultado da eleição para governador foi praticamente o mesmo resultado da eleição para deputado estadual, demonstrando a importância dessa eleição, né, de cargo proporcional, que repercute diretamente também na eleição para governador, na eleição majoritária. E aí só um dado lá que foi fora da curva é que em Picos, Joel Rodrigues venceu o Eliton Dias por uma diferença pequena, foi praticamente um empate, diferença de quase 300 votos, mas foi um dado fora da curva das demais cargos disputados, das demais votações registradas lá diante de outros cargos. Agora, Damasceno, bancada fortalecida, a bancada de Picos, uma bancada que saiu muito forte, 5 deputados estaduais. Maior que a de Parnaíba, né? Maior do que a bancada de Parnaíba, que é o segundo maior colégio eleitoral. Agora, não é possível que essa coligação vitoriosa para a prefeitura de Picos sucumba, né? Seja destruída, possa ser destruída por uma besteira dessa que se conversa até e se resolve até por telefone, Edna. Bom, eu nunca, acho que a gente nunca pode dizer nunca, né? É o que a gente, diante do quadro, diante desse recorte que vocês fizeram agora, é o que a gente até pode dizer, Douglas, mas eu espero tudo em política, principalmente nessa última eleição, né? Última não, né? Ainda temos aí um chão pela frente até o final do mês. Mas Picos mostra sua força, as lideranças e esse quadro, como vocês disseram, refletem a eleição em nível estadual, né? Acho que é um diferencial, sim, apesar da força que Picos tem, da representatividade e dessa junção, né, das lideranças, tanto da base governista como da oposição. Eu também não espero que isso aconteça, porque o desenho é para favorecer, acho que todos os eleitores do Estado, a gente precisa disso, é a democracia, né? Agora, não me surpreenderá, Douglas, eu não sei se é uma bobagem não, sabe? Não sei se é uma simples ação não. Os colegas, não sei se concordam comigo, mas tudo pode sim acontecer. E a gente vê em nível estadual e também em nível federal, muitas vezes se tira um político, é o jogo do xadrez, né, João? Aprendo com vocês demais. Muitas vezes se tira, estou sabendo até de bastidores aí no próprio governo estadual que isso pode acontecer. O deputado X não foi eleito, mas foi quase eleito, e se for de interesse do governador Rafael, o governador eleito, ele pode sim vir para um cargo para que outro deputado de interesse assuma na Assembleia Legislativa, né? Ou isso pode acontecer também em nível federal. Então, assim, dependendo dos interesses, Douglas, os telefonemas, as conversas acontecem e acaba acontecendo isso mesmo, essa jogada entre oposição e governo. O que não pode acontecer é um racha desse. Atenção, o prefeito de Paraibana aqui vai não pode dar prejuízo para a cidade nem para o Estado. Olhe, veja, o seu filho foi eleito deputado estadual, vai ocupar uma cadeira na Assembleia, Nerinho foi eleito, o senhor tem aí essa parceria, né? Que é uma parceria que... Olha, eu costumo dizer o seguinte, claro, guardadas as devidas proporções, né? Obviamente, né? Guardadas as devidas proporções. Mas todo mundo sabe do rivalismo que existe, da rivalidade que existe, ou seja, da oposição que existe entre Zé Nery e Gil Paraibano em Picos, não é isso? Histórica, né? É histórico lá em Picos. A aproximação dos dois é uma reprodução picoense da aproximação que houve entre Lucídio Portela e Alberto Silva em 86. Pode-se dizer isso. Era improvável que aliás, muitos consideravam, era impossível que isso acontecesse. Então, isso ocorre, eles vencem a eleição. Aliás, eu soube que o padre Valmir, o padre que não é mais padre, né? Ele não é mais padre. Realmente não era na época da eleição, da campanha, da Sarra Forró, e aí e tal. Diz que o padre vai ser candidato a foi um padre que já... Tem informação, né? O Valmir. E ficou conhecido assim, né? O ex-prefeito Valmir vai ser candidato a vereador. Eu vi falar de bastidor, na boca miúda, que vai ser candidato a vereador de Picos. Eu perguntei, esta fonte, rapaz, me informou muita coisa. Eu perguntei, mas e aí? Então, esse prefeito, né, um nome muito conhecido, é natural. Não, senhor, você vai ter que ralar para ser eleito de bom. Então, tá difícil, tá complicado. Eliezer Rodrigues, sua avaliação.
Importante colégio primeiramente, boa tarde a todos. Importante colégio eleitoral do estado do Piauí, com alto potencial, sempre garantindo aí essa quantidade de cadeiras, essa é a média histórica de representantes de Picos e região na Assembleia Legislativa, e é interessante a gente observar a importância dos deputados na eleição majoritária. Eu lembro que em 2020 a eleição municipal foi bastante polarizada, dura na cidade de Picos. Araujinho do PT e o atual prefeito Gil Paraibano, que já tinha sido prefeito anteriormente da cidade, cada lado representado por um grupo político a nível de estado, e aí o acirramento pesou bastante, deu vitória. A vitória acabou acontecendo para Gil Paraibano, mas agora na eleição para governador, o grupo do ex-prefeito, quando você olha para... Aliás, o grupo do atual prefeito, quando você olha para a eleição majoritária, ele sai diminuído, né? Porque de fato Rafael Fonteles, genro de Araujinho, venceu as eleições com a vantagem confortável na cidade de Picos. E aí isso se deve à presença dessa militância, muitas vezes liderada por esses deputados estaduais eleitos, pelos outros candidatos, cada um do seu lado, cada um do seu grupo, mas eles lá na ponta garantem muita ligação com os vereadores, com as lideranças, com aquelas pessoas que têm um potencial agregador de votos. Então, realmente, o grupo governista acabou tendo esse saldo positivo na cidade de Picos, pela participação não só dos deputados do lado do governo que foram eleitos, mas também por esses outros que foram candidatos e lideranças lá na região. Prefeito Gil Paraibano, deu uma ligadinha pro Nerinho aí, o senhor marca uma conversa, e aí pode ser aqui em Teresina, pode ser em Picos, chegue no consenso que não é possível. Olha, nós estamos falando assim, veja quanta ginástica o deputado Nerinho teve que fazer para que essa coligação desse certo. Porque, na verdade, Nerinho apoiou Gil Paraibano contra o pai da esposa do governador eleito, Rafael Fonteles, ou seja, é o sogro de Rafael Fonteles. Então, o deputado Nerinho foi um gigante nessa articulação para dizer, olha, eleição municipal é uma coisa, que a gente sabe que sempre é consequência da outra, né? Mas eleição municipal é uma coisa, eleição estadual é outra. Na eleição municipal estamos em campos opostos, mas na eleição estadual estaremos juntos, cada um no seu quadrado. Nerinho fez todo esse esforço, fez todo esse... porque era interesse também do ministro Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira, era interesse também de ganhar a prefeitura de Picos, que havia perdido para o PAD, aquela confusão toda e tal. Eleição histórica, né? Eleição histórica, a história do asfalto por cima de asfalto, enfim. Sim. Aí era interesse. Então, Nerinho fez essa articulação toda para que houvesse um entendimento, para que o PT aceitasse, para que Rafael Fonteles aceitasse, para que o governador Wellington Dias aceitasse. E agora, prefeito, por conta de um vereador, assim, não é desprezando não, estou dizendo o seguinte, o senhor quer levar o vereador de volta para a Câmara, não tem problema, pode levar o vereador de volta para a Câmara, agora pega o vereador aí, do deputado Nerinho, coloca no lugar do seu vereador, com o tempo também, não só tire da Câmara não, se eu não acredito que o senhor vai comprometer a sua própria sucessão por conta desse problema, aí fica difícil, né? Olha, falamos aqui Rafael Fonteles, tentar fazer aqui um exercício de entender como vai ser o governo de Rafael Fonteles. Eu pedi à produção para preparar algumas frases, alguns temas, baseados em frases do governador eleito Rafael Fonteles. Eu vou fazer aqui um panorama e aí eu vou ouvir cada um sobre o assunto. Bom, a primeira secretaria escolhida, o primeiro nome foi de Antônio Luiz. Antônio Luiz será uma espécie de coordenador da equipe de Rafael Fonteles, da equipe de transição de Rafael Fonteles, como a governadora Regina Souza já escolheu Antônio Neto como coordenador da sua equipe de transição. Dois Antônios. Aí, nós tivemos várias falas do governador eleito, ele dizendo o seguinte: o equilíbrio fiscal é importante. Se não houver equilíbrio fiscal, não tem governo. Então, não só a fazenda, mas o planejamento, a administração, também são muito importantes. E destacou a Procuradoria-Geral do Estado, porque, como disse o próprio governador eleito,
como hoje no Brasil, basicamente tudo é judicializado, os temas mais importantes, ele destacou a importância da Procuradoria-Geral do Estado. Pode deixar a tela, Rafael, para o telespectador visualizar melhor? Então, ele destacou a importância destas áreas. Deixou claro também que educação, saúde e segurança recebe 80% do faturamento do governo do Estado, quer dizer, são áreas importantes. E disse que vai sim haver metas, porque diz que planejar sem meta não é planejamento, tem que ter metas. Sobre a Assembleia Legislativa, o governador eleito foi taxativo, né? Quem foi eleito pela situação fica na situação, quem foi eleito pela oposição fica na oposição. Então, é uma sinalização de que o governador eleito não vai atrás de nenhuma composição com a oposição. Bom, pelo menos nesse primeiro momento, pode ser que lá na frente, ele não precisa também, tem 22 deputados, pelo menos nesse primeiro momento. A gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente, quando entrar a conjuntura da eleição municipal, mas nesse primeiro momento ele disse, situação é situação, oposição é oposição. Modelo de administração. A gente fez um levantamento de várias falas do governador para pegar aquelas em comum. Modelo de administração. Ele disse, eu não tenho uma carreira política, ele, Rafael Fonteles, não tem uma carreira política, tem o pai, o ex-deputado Nazareno Fonteles, professor Nazareno Fonteles, mas ele não. Ele disse, eu tenho formação acadêmica, sou da iniciativa privada e vou imprimir o meu modelo de gestão no estado do Piauí. E com o passar do tempo, os piauienses vão começar a perceber como é esse estilo de governar. Aí ele colocou uma outra questão que a nossa produção encontrou como comum em todas as falas. Ele disse, olha, nós temos que, segundo o governador eleito Rafael Fonteles, é um grande desafio. Conciliar ações básicas que, segundo ele, já deveriam ter sido superadas, como retirar famílias que hoje voltaram à faixa dos miseráveis, da pobreza, dos miseráveis, pessoas que não têm o que comer, e ao mesmo tempo investir, vou resumir numa expressão só, na geração high-tech, empreendedores, pessoas ligadas à área de tecnologia, essa conciliação, ele diz, tem que ser feita, é o segredo, uma não pode faltar e não pode ser mais importante do que a outra. Da equipe de transição já falei, e secretariado, pelo menos o que foi mais comum dito por Rafael Fonteles, é que ele só divulgou o nome de Antônio Luiz porque houve logo aceite de Antônio Luiz, então ele divulgou logo. Mas que o que vai ser divulgado agora é a equipe de transição, secretariado, só após o segundo turno das eleições presidenciais. Então aí foi um resumo da nossa produção em relação às falas de Rafael Fonteles. Tássio Cruz. Eu acho que duas palavras, Douglas, devem marcar essa gestão de Rafael Fonteles. A primeira delas, o crivo técnico, né? A gente já deixou bem claro, e ontem eu conversava com o Eliezer, a escolha do secretário de Fazenda e o anúncio como o primeiro dá um tom importantíssimo do que deve ser essa gestão. Normalmente a gente escuta falar em secretário de governo, né? Outras pastas, então essa escolha mostra que esse desafio fiscal vai ser importante para só me permita a interrupção, só para colocar o ingrediente dessa história. A gente via muito, né, João, o seguinte, o secretário de governo, né? Não, o secretário de governo é um nome importante. O secretário de saúde, né? Educação, segurança. Não, está muito claro que Rafael Fonteles elegeu Antônio Luiz como, digamos, o centro de gravidade ali do governo, né? Isso, porque, Douglas, eu disse duas palavras. A primeira, o crivo técnico, e a segunda, o Rafael Fonteles, governador eleito, deixou bem claro para a gente domingo que é a bandeira social histórica do Partido dos Trabalhadores. Ele deixou claro que esse ponto não vai ser abandonado, não vai ser esquecido na sua gestão. Então, acho que essas duas são as palavras principais. E por isso, Douglas, a escolha do secretário de Fazenda é interessante porque chegou ontem à Assembleia Legislativa o orçamento do ano que vem, que deve ser votado até o final do ano. E o orçamento de 15,6 bilhões traz em seu interior, Douglas... 15,6 bilhões de reais, traz em seu interior um reajuste de pouco mais de R$1 bilhão, mas na casa de 6,8%.
Ou seja, em meio ao cenário de dificuldade com a queda de a receita do ICMS, esse orçamento propõe esse reajuste um pouco acima, quase o dobro do que se propõe para a inflação, do que se prevê para a inflação no ano que vem. Ou então seja, foi um aumento de 6,8, né, Tasso? 6,8 aproximadamente. Ou seja, esse secretário de Fazenda, Antônio Luiz, que já foi determinado por Rafael, vai ter esse desafio de manejar esse orçamento para o ano que vem. Então, acho que ele, Rafael, que já foi secretário de Fazenda, sabe o tamanho do desafio que o tamanho do problema que já elencou, Antônio Luiz colocou... cara, foi meu professor, viu, Antônio Luiz, de matemática. Então eu acho que essas duas palavras... Então Deve ter sido do Tássio também, que é bom de conta. Deve ter sido do Tássio. Deve ter sido do Tássio também, que o Tássio é bom de conta. Colocou Antônio Luiz e elencou, porque é justamente isso, trabalhar essa questão do equilíbrio para ter os recursos disponíveis para a efetivação do governo, né? Isso, essa deve ser a tônica para o próximo ano e para essa gestão. Eu acho que essas duas palavras vão ser pilares centrais desse novo governo. João Magalhães, olha, ele disse também o seguinte, olha, o secretariado tem que ter o perfil técnico, não estou excluindo o perfil político, segundo o Rafael Fonteles, né? Mas quando ele fala perfil político, ele não quer dizer tradição política, ele disse que não está querendo dizer tradição política, não está querendo dizer histórico político na família, não. A referência política que ele fala do secretário saber dialogar com as outras secretarias, saber dialogar com a população, saber dialogar com os movimentos sociais, não é? Saber dialogar com as categorias. É esse a questão política que ele fala, né? Aliás, ele diz que não só o político com perfil técnico, mas o técnico que tem que ter também esse perfil político. E Douglas, só para complementar seu raciocínio, e nessa polêmica entre perfil técnico e perfil político, o critério tem que ser político, porque por mais que seja um bom técnico, tem que ser aliado. Um bom técnico da oposição não serve. O critério político ele sempre pesa, ele é fundamental. Não, é claro. O governador Rafael é uma outra personalidade. Houve até umas conversas na Assembleia, deputado A que foi eleito vai ser chamado para a Secretaria B para puxar suplente C. Bom, isso não dá para ir com a perspectiva da forma como trabalhava o governador Wellington, porque será um outro governador com a sua visão também. Claro que vai ouvir os conselhos, vai receber as recomendações. Agora não dá para acertar 100% esse tipo de previsão, porque o governador Rafael precisa assumir para se mostrar. João. Olha, Douglas, é interessante porque Rafael Fonteles vem, de fato, dessa área do governo que é a área financeira, a área técnica. Normalmente esses cargos da fazenda, da administração, eles normalmente não são entregues a político, eles são entregues a profissionais de carreira, das mais diversas áreas técnicas, porque de fato é o eixo central de um governo. Qualquer governo só vai conseguir fazer investimento social, em educação, saúde, segurança e moradia, se a arrecadação funcionar. O governo só vai ter dinheiro para fazer investimentos se tiver um bom valor arrecadado. Então, por isso que pela própria origem, técnica, política de Rafael Fonteles, que vem desse setor financeiro, é natural que ele priorize e que ele saiba a importância da Secretaria de Fazenda, da Administração e da Procuradoria do Planejamento e da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de deixar um governo forte. Se essas áreas não atuarem bem, não tem como aparecer dinheiro para investir no social. Base, né, João? Não, porque de fato hoje, para se arrecadar, obviamente toda a estrutura de arrecadação é na Secretaria de Fazenda, o planejamento, o nome já diz, é quem consegue ter traçar um plano estratégico para desenvolvimento do Estado. A Procuradoria-Geral da Justiça, como você bem disse hoje, todo no mundo é judicializado. É bom lembrar que só nesse ano a gente ouviu falar muito de precatório, a gente ouviu falar muito de redução de ICMS. Todos esses assuntos foram parar no Supremo Tribunal Federal. Estão, né, João? E ainda estão lá. Então, de fato, passa por essa briga jurídica, por essa segurança jurídica, as condições de atrair investimentos. Então, de fato, pela origem de Rafael Fonteles, ele vem desse setor da área econômica, então é natural que ele trate esse setor como prioridade. E eu diria mais, eu diria que é a área que não pode errar no governo de Rafael Fonteles, porque já que ele sempre veio dessa área econômica,
como ele mesmo diz, vem da iniciativa privada, como ele ocupou o cargo de secretário de Fazenda de 2015 até agora, a única área do governo que não pode errar, certamente é essa, a econômica, porque é a área que com certeza ele mais vai cobrar, já que ele conhece muito bem, não fez outra coisa nos últimos anos a não ser se dedicar a essa questão econômica. No que diz respeito ao relacionamento de Rafael Fonteles com o parlamento, ele não tem nenhum motivo para se preocupar. O parlamento hoje em todo o Brasil normalmente não oferece muitos riscos ao executivo, desde que você apresente uma condição de diálogo, né? Aliás, João, só me permita aí, em uma das falas ele até disse, olha, eu vou tratar com muito respeito e com muito cuidado, muito trato à oposição, da mesma forma que eu fiz quando eu era secretário de Fazenda. Quando tinha que ir à Assembleia, o Tasso cobriu muito na Assembleia, essas reuniões, e quando ele tinha que ir para a Assembleia, as discussões, né, Tasso, eram acaloradas, muitas vezes, né? mas ele eu lembro de debates entre Robert Rios e Rafael Fonteles falando de finanças. Pois é, mas ele disse que nunca deixou de responder, nunca deixou de tirar as dúvidas, sempre mantendo o tom de respeito, e vai ser a mesma coisa agora no governo dele, então, a mesma relação. Ele não tem por que se preocupar com o relacionamento com o Legislativo, até porque a base aliada elegeu mais de 2/3, né? Qualquer projeto polêmico, normalmente, qualquer mudança na própria Constituição Estadual, ela é necessário que seja aprovado por 2/3. E o governo elegeu 22, ou seja, mais de 2/3 dos deputados estaduais. Se ele, de fato, manter esse diálogo respeitoso, transparente, que faz parte, aliás, é uma marca dele como político, não tem por que se preocupar. Então, a grande questão fica realmente as condições que o Estado vai ter de garantir investimentos, de ser eficiente naquilo que, de fato, a população precisa. Você citava gargalos históricos e, de fato, tem alguns que precisam ser combatidos. A questão do analfabetismo ainda é algo que precisa ser combatido no Piauí. O Piauí tem um índice que é ruim de analfabetismo, é preciso atacar essa questão, é preciso também tentar buscar recursos, tentar ter uma capacidade muito grande de atrair investimentos federais, e aí a gente está no processo de segundo turno. Obviamente que Rafael Fonteles tem um lado, ele é do Partido dos Trabalhadores, inclusive está em São Paulo, né, se reunindo exatamente com o candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas é um grande desafio também que a gente espera para o próximo governo, essa sua capacidade de atrair recursos, porque o Piauí tem alguns problemas históricos, problemas estruturantes, que para serem resolvidos é necessário que o governo apresente as condições de buscar recursos também fora do estado, não só em Brasília, mas de repente até com operações de créditos internacionais. Se me permitem. Pois não, Aida, fica à vontade. Eu ouvindo tudo que vocês estão falando aí, para não ser repetitiva, vou só reafirmar, o próprio Rafael Fonteles disse, né, o governador eleito, de que ele governaria para todos, né, e para todas, e pontuou a questão que a gente sempre fica olhando, porque o perfil dele, um matemático, presidente do Conselho Nacional de Secretários, atualmente consultor também de investimentos, ele estava exercendo essa função. Então, as prioridades, a gente olha para o perfil dele e olhava, né, e não achava até que ele fosse chegar na política, no trato político, como chegou. Porque, como bem disse o João, mesmo tendo a maioria na Assembleia, mesmo tendo tanta dificuldade de ter essa relação com a Assembleia Legislativa, mas a gente sabe que a comunicação entre os poderes, ela é muito importante, né? E ele mostrou que sabe comunicar, aprendeu também muito, a gente sabe, com o pai, né? E também com o Nazareno, e também com toda a sua história do PT, porque ele acompanha o Partido dos Trabalhadores desde criança. Então, acho que a gente deve pesar, quando a gente fala desse perfil novo, e quando ele cita bem aí, que ele vai ter que se mostrar, agora é o governador, mesmo ele ouvindo todo o seu secretariado e também os seus assessores, ele sempre mostrou a boa comunicação com os poderes. E a gente aqui no ODN está sempre falando em nível municipal, estadual e federal, dessa confusão entre o administrativo, eu chamo um pouco de confusão, né, às vezes, da função de cada um, do administrar e do ser político, do ser gestor, gestora e usar a política de forma positiva. Então, como também o Eliezer pontuou, ele
tem uma hora que a gente realmente tem que unir essas forças, né? A oposição e a situação, e mesmo quando você chama alguém para um cargo, como ele vai chamar, ele vai ter que pesar mesmo tanto a questão política quanto a questão administrativa. Elas andam juntas, mas ninguém vai botar ninguém da oposição, que vai ser oposição ao seu governo, para um cargo técnico, né? Claro. Então, para concluir, creio que ele vai colocar o seu carimbo, sua assinatura, e vai sim, João, dar atenção, ele mesmo disse para a gente na entrevista, a essas pautas que ele se reuniu com cada grupo, agora é importante porque vão cobrar, em nível das questões sociais. Ele falou da questão dos grupos de representação. Ele se uniu com cada grupo, então, e com todos os públicos, então ele sabe a necessidade lá da comunidade quilombola, indígena, embora ele seja um cara também que vem aqui para alta tecnologia, a modernidade, foi coordenador do próprio Piauí, então a gente está verificando que o que ele pontuou agora certamente vai ter a cobrança e certamente vai ter que montar um secretariado forte e, como vocês bem falaram, tem que ter recursos, tem que ter investimentos, né, e ele tem que contar com todos esses poderes, porque a justiça está no meio de tudo mesmo, ainda mais agora. Vamos acompanhar o que disse o vice-governador eleito do Piauí, o deputado estadual Temístocles Sampaio, sobre o resultado do pleito eleitoral e, claro, sobre o segundo turno para presidente da República. Cada governador que vem tem que ser melhor do que o outro. O Rafael tem um compromisso, um jovem de 37 anos, de ser um bom administrador, fazer muito mais pelo estado do Piauí. E agora com uma ajuda lá no Senado de Wellington Dias, de Marcelo Castro, e se Deus permitir, com Lula. Se ele vai ter 6 milhões de votos a mais, 7, 8, isso aí eu não digo. Vai depender da campanha, do que vai acontecer até o dia 30 deste mês, mas eu acredito que Lula será presidente do Brasil. Vamos acompanhar agora o que disse o deputado Georgiano Neto sobre o desempenho da candidata a deputada estadual Simone Pereira, que ficou como suplente. Veja aí. Foi o esperado, na nossa projeção, que ela tivesse aquela votação. Infelizmente faltou em torno de 4 mil votos para poder o MDB fazer o 10º deputado estadual, que essa era a nossa projeção desde o início, mas teve um grande resultado, os meus votos somados com o dela, ultrapassam aí 136 mil votos. Agora vamos ouvir o deputado estadual eleito de Picos, Severo Eulário, falando da possibilidade de disputar a eleição para a presidência da Assembleia. O deputado Severo Eulário, vamos preparar aí. Enquanto... Tá pronto? Vamos lá. Ainda é prematuro falar disso, acabou a eleição agora domingo. Então, a partir do dia 1º de fevereiro é que vai ser a posse e também a eleição da mesa diretora. Agora que vai se amiudar essas conversas, né? Então, a coisa ainda nós temos que aguardar. O senhor não está à disposição? Claro, nosso nome sempre estará à disposição para poder ajudar e contribuir com o Piauí. Vamos ouvir então agora o deputado estadual reeleito, Evaldo Gomes, comentando o desempenho eleitoral da candidata Fernanda Gomes, que foi candidata a deputada federal pelo Solidariedade. Ele explica que o desempenho do partido em nível nacional não atingiu a cláusula de barreira e deve haver uma reorganização. Não teve, porque o partido não passou a cláusula de barreira. Nós esperávamos ter 2 milhões de votos, que garantia o partido sobreviver no nível nacional. Teve 1.800.000 e a gente teve também uma performance muito pequena a nível nacional, porque elegemos apenas 4 deputados federais e o nosso presidente nacional não se reelegeu em São Paulo. Então a gente teve uma perda grande e agora é ter muita calma, muita paciência para a gente sentar a nível nacional para ver qual vai ser o nosso caminho. Agora nós vamos acompanhar o que disse o vereador Evandro Ide. Ele é o presidente do PDT no Piauí, comentou sobre o apoio que o PDT já deu a Lula, ou seja, o PDT já se pronunciou, e dizendo que o partido estará na oposição ao governo estadual. Então, que nós participamos com toda a executiva nacional do partido, os deputados eleitos, os deputados de mandato, todos aqueles que fazem o PDT, senadores, todos aqueles que fazem o PDT, inclusive com a presença de Ciro Gomes. Nessa reunião, por unanimidade, ficou encaminhado que o PDT apoiaria
o candidato Lula, marcharia ao lado do candidato Lula. O PDT que é um partido de centro-esquerda. Então nada mais natural que acontecesse isso aqui no estado do Piauí. Nós recebemos a ligação do candidato, do governador eleito, recebemos o convite para essas conversas, estivemos presentes, tratamos exclusivamente do apoio do PDT a nível nacional. O PDT aqui no estado do Piauí marchou com Silvio Mendes desde o início. Infelizmente a população entendeu que a mensagem, que o modelo de gestão não seria o que nós estávamos colocando, que seria o que já permanece há 20 anos aqui no estado do Piauí. Então o PDT discutiu e seguiu a orientação do partido a nível nacional, aqui também no estado do Piauí. Tássio Cruz, e aí, Tássio Cruz? Essa... outra coisa é outra coisa. O apoio... Não, eu digo essa aproximação aí, vai ter um período longo de campanha que Evandro Ide vai andar aí com a caravana do PT, vai ser apoio a Lula, isso aí pode sair algum tipo de, digamos, mudança na configuração da bancada em relação ao governo do estado? Pode terminar em namoro, casamento, você quer dizer? Eu acho difícil, Douglas, porque o PDT, principalmente de Teresina, tem uma ligação muito forte, né, com a base do ex-prefeito Firmino Filho. Menos Enzo Samuel, né? Menos Enzo Samuel. Votou em Silvio Mendes, né? Então eu acho difícil, mas quando os dois irmãos brigam, né, Douglas, que o pai obriga a ficar do mesmo junto um com o outro, é o que aconteceu. O Ciro Gomes anunciou apoio a Lula e Evandro Ide e Alain Brandão, principalmente, foram forçados a levar o partido para apoiar Lula. Mas eu acho que é um apoio formal, Douglas. Acho que as bases, principalmente desses dois vereadores, não vão votar no Lula, não. Eu acho que continuam votando, muito possivelmente, em Jair Bolsonaro. É um problema, né? Falar nisso, o candidato ao Senado, Joel Rodrigues, em visita à Câmara, nega que irá ser candidato à Prefeitura de Teresina. Companheiro de partido, pensa muito no fortalecimento do partido, mas não é momento da gente trazer esse tema da minha parte. Confesso que é muito cedo para qualquer posicionamento em relação à política. É um momento de silêncio, de reflexão, né? De aguardar, de respeitar, de desejar boa sorte, de torcer para que os eleitos façam um grande trabalho. O que me trouxe aqui a essa candidatura foi ouvir as angústias dos piauienses, e ficou muito claro que apenas emprestei a minha voz diante de tantos problemas e por muito pouco nós não conseguimos essa oportunidade de representá-los no Senado Federal. Agora é o momento que o Joel precisa refletir, silenciar, né? Mas vou estar ao lado do Aloysio e de todos aqueles que querem o melhor para Teresina, o melhor para o Piauí. Essa candidatura, inclusive, tem a história do prefeito itinerante, né? Isso. Tem sim, seria o terceiro mandato, né? Consecutivo, afinal de contas, ele foi eleito muito embora ele tenha saído antes de findar o mandato, né? Isso, não interfere no entendimento. Vou lembrar que aqui no Piauí, inclusive, tem dois casos bem conhecidos, né? Joãozinho Félix, à época de Jatobá, migrou para Campo Maior. Janaína Marques, de Joca Marques, migrou para a Luzilândia e também enfrentaram esse mesmo tipo de problema relacionado. Eles já enfrentaram no exercício do mandato, né? Se candidataram, não tinha ainda o entendimento oficial do STF. Nesse caso, por exemplo, uma tentativa de uma candidatura, a justiça nem permitiria. Exatamente, já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Então, apesar da votação de Joel Rodrigues ter sido realmente muito positiva, acredito que nem os cálculos da própria campanha imaginavam que ele teria uma vitória tão grande como teve aqui na capital em relação ao seu adversário Wellington Dias, mas o Progressistas vai ter que lançar mão de outra estratégia, buscar outros nomes, porque de fato uma candidatura de Joel Rodrigues à Prefeitura de Teresina é impedida por essa questão do prefeito itinerante. É bom lembrar que ele foi eleito prefeito de Floriano em 2016 e reeleito em 2020. Douglas, um dado rapidamente interessante. Ele sai grande, desculpe, Tássio. Só para concluir, ele sai grande, mas não vai poder representar o seu partido nessa próxima eleição. Vai ter que buscar uma outra forma de ficar ali, né, na crista da onda ali, em evidência. Né? Pode ser através da candidatura a prefeito de Teresina. Tá? Um dado rapidinho, Douglas, interessante. Dr. Pessoa foi eleito no segundo turno com 236 mil votos em Teresina. Joel Rodrigues teve, sabe quanto? 255. Mais votos que o prefeito eleito da capital. Pois é. Curioso. Curioso, né? O deputado estadual Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal de Teresina, falou sobre a votação dele na capital. E que é hora de descansar e afirmou que não disputa a prefeitura de Teresina.
Muito com uma gratidão grande a Deus e à população de Teresina, ao estado do Piauí também, né? Isso mostra o nosso trabalho, a nossa amizade, o esforço que nós temos de atender a população de Teresina e que irá continuar, pode ter certeza. A gente sabe do grau de amizade e a importância que nós temos para a nossa cidade. E, graças a Deus, isso se refletiu nas urnas. A história recente mostra que todos os candidatos mais votados em Teresina disputaram o executivo na eleição seguinte. E o seu nome, claro, é um dos nomes postos aí. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Não, de maneira alguma. Eu acho que é momento de trabalhar, primeiro de descansar. Eu venho de 2 eleições consecutivas. Venho agora de vereador e agora para deputado. Então, o momento agora é de descansar, de trabalhar, de reflexão. Mas o presidente da Câmara também falou sobre o prejuízo de Dr. Pessoa na chapa do Republicanos. Foi que cada um se esforçou, né? Principalmente o nosso maior líder, Dr. Pessoa. Ele não teve... ele foi a todas as nossas reuniões, ajudou a todos os vereadores, a todos os deputados, a todos os estaduais, federais. Ele ia às reuniões, ele buscava fazer caminhadas. O pastor Gessivaldo teve uma votação muito boa, quase 29 mil votos, ou foram 29 no domingo, se eu não me corrija aqui, mas que teve a regra do jogo e ele saiu, né? Então o Republicano fez sua parte. Nós tivemos voto para eleger 2, agora a regra do jogo é que mudou, né? Bom, a gente falava aí realmente entre 1 e 2, foi eleito 1 do Republicanos. Eliezer Rodrigues. Republicanos falava de 2 a 3 vagas. Né? Ao longo da pré-campanha e campanha falaram isso, mas acabou que não deu para o pastor Gessivaldo, que há um bom tempo fazia parte desse partido, tinha um grupo político consolidado. Interessante que a votação dele em Teresina praticamente não se alterou, na casa dos 16 mil votos, é o seu maior colégio eleitoral, mas aí com a presença de Jeová Alencar e considerando a chapa como um todo, não foi possível fazer as 2 cadeiras. Jeová Alencar foi o mais votado e acabou, digamos assim, entre aspas, tomando a vaga que era aliás, bem mais votado, né? Bem, disparadamente mais votado. Olha, a Edna Maciel conversou com o novo superintendente da S-Trans, que a prefeitura classifica como interino, como se tivesse tantas opções assim de gente louca para trabalhar na gestão municipal. É aí, que aliás é muito competente, por sinal, pelo menos a fala dele, que a Edna gravou, eu gostei muito do que eu ouvi. Ele é técnico, né, do setor. Ele é um técnico da área do setor, né? Tem uma carreira lá. E aí ele falou para a Edna sobre a possibilidade de permanecer no cargo. Vamos ver aí. A pretensão é ajudar o prefeito, Dr. Pessoa, e ajudar a população. Dar minha contribuição onde eu puder e fazer de tudo para conseguir prestar um melhor serviço para a sociedade. Isso significa então... Quando o prefeito quiser. Mas significa que existe então a possibilidade de o senhor continuar no cargo? Eu sou soldado do prefeito, que ele determinar, eu vou cumprir. O problema é este quartel comandado pelo doutor Pessoa. Esse é que é o problema, né? Soldar o quartel do comando geral, aí é onde está o problema, né? Só uma observação, Douglas. Quando eu estava lá já saindo, entraram vários representantes das empresas de ônibus para uma reunião com ele. Entre eles o Marcelino. Fica a tarefa então para aí da manhã saber como é que foi essa reunião para a gente trazer esse resultado aqui. Obrigado, Elias, obrigado, Edna, obrigado ao Tasso Cruz, obrigado ao João Magalhães. Elias, amanhã comando geral, né? Sim, a partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7, também na O Dia TV, comando geral. E a você, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, boa tarde, até amanhã.